Bom dia, Valéria. Bom dia, Rosana. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando, fique por aqui porque o conteúdo de hoje provavelmente você não ouviu em lugar nenhum. Bom dia, Lu! Como estás, minha linda? Bom dia, Tati! Como é que você está, minha linda? Vocês que estão chegando, já vão escrevendo aí, é tempo de florescer nos comentários. E quem puder mandar o link lá na nossa comunidade Florescer, o link da live, agradeço muito. Bom dia, Iraíde, bom dia, Ana Paula. É tempo de florescer, vamos escrevendo aí nos comentários. Chegou o tempo. Envie o link da nossa live lá na nossa comunidade, no grupo de mulheres. Obrigada, Iraíde. Vamos convidar as mulheres para um domingo diferente, né? Hoje tá incrível o conteúdo. Darei a você, meu Senhor. Convide suas amigas. Eu já convidei minhas amigas aqui do meu Instagram. Deixa eu ver se tem mais alguma maravilhosa aqui para convidar. Chegou o tempo de florescer e nós já estamos vivendo esse tempo, essa estação, e eu quero saber como é que vocês estão. Conte-me aqui como é que está o seu coração nesse domingo. Para mim o domingo é o primeiro dia da semana já, né? Então assim, como é que está o seu coração hoje, nesse domingo, resumido em uma palavra? Hoje é aniversário do meu filho Ezequiel. Parabéns por Ezequiel, que Deus abençoe a vida do seu filho, que venha um ciclo de muita prosperidade, alegria, de muita saúde. Então hoje aí na sua casa é um dia de festa, né, Irailde? É um dia de festa. Alguém encaminhou o link da live lá no nosso grupo? Quem sabe fazer isso?
Hein? Alguém conseguiu encaminhar o link da nossa live lá no nosso grupo? Bom dia, Rose. Duas Rose entrou ao mesmo tempo. Eita Deus! Sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Nós falamos sobre a rainha Jezabel. Ai, obrigada, Lu! Nós falamos sobre a rainha Jezabel e foi assim sensacional os insights, aquilo que nós aprendemos, olhando para Esther com uma outra perspectiva, assim, essa visão de que Esther é um espírito, é um demônio, né, que as pessoas falam, mas nós olhamos para Esther com uma perspectiva analítica e emocional, e foi lindo o que nós conseguimos aprender, o que nós conseguimos tirar de ensinamentos, e hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Ai, é mesmo, Lu. Eu deixei o grupo fechado porque tinha gente mandando spam. Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui, pedir pro meu marido que é administrador, para ele abrir lá para nós. Porque senão, se eu sair daqui, aí não vai dar certo. Calmem aí, segure, me espere. Deixa eu só pedir para ele fazer isso para mim, rapidinho. Se não der certo, a gente começa. Manda pra ele, filha. Depois, se ele voltar, pede pra ele abrir o grupo, porque tá fechado para as mulheres mandarem mensagem lá. Então, vamos lá. Vamos começar então. E hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Nós vimos que... Isso, da Bíblia mesmo, Rose. Nós tiramos, tem uma live aqui, inclusive, eu deixei até mais tempo ela salva aqui no Instagram, porque eu não ia deixar salva, mas já está lá na minha página no YouTube, que é esse mapa emocional da rainha Jezabel. Nós aprendemos muitas coisas com a história de Jezabel, olhando com uma perspectiva analítica para a história dela, e hoje nós vamos olhar de forma bem analítica para o mapa emocional da rainha Esther. E o que eu vou trazer para você aqui, talvez você não escutou em lugar nenhum, porque sempre a gente vê as pessoas sempre enaltecendo Esther, e ela é digna desse valor, mas hoje eu vou mostrar para vocês o processo de florescer na vida da rainha Esther. Rainha Esther, ela não se casa madura para ser rainha e nem pronta para ser uma rainha. E o processo da história de rainha Esther foi algo que amadureceu ela psiquicamente, emocionalmente falando. E eu vou trazer para vocês alguns pontos, e um ponto importantíssimo sobre o arquétipo, o modelo de mulher que rainha Esther estava identificada, que talvez seja o mesmo que você esteja. Eu vou pincelar mais um pouquinho sobre a heroína e sobre a donzela, que eu vou aprofundar aqui por conta da rainha Esther, tá bom? Lembrando que para cada ferida emocional, ela te conduz para um arquétipo, para um modelo de mulher, e esse modelo vai direcionar a sua vida. E dentro da mentoria É Tempo de Florescer, eu vou abordar cada uma das feridas e para qual arquétipo a ferida te levou. Mas vamos começar aqui a falar sobre a rainha Esther. Esther era uma jovem judia que se casou com o rei Assuero da Pérsia. E graças à sua posição como rainha, ela pôde salvar o seu povo, o povo judeu, do extermínio. Esther, a história dela começa falando que rainha Esther era uma mulher que ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, né? Então Esther, ela era órfã. A Bíblia fala isso em algumas Bíblias, em algumas versões, de forma bem explícita. Esther era uma jovem órfã que foi adotada pelo seu primo. Agora, a mesma pergunta que eu fiz sobre a história de Jezabel. Jezabel se casa sem a sua vontade, ela se casou por conta de um acordo entre o rei
Acabe e o seu pai. Então eu fiz uma pergunta logo no início e aqui eu já vou fazer uma outra pergunta. Você acredita que uma mulher, uma menina que cresceu de uma forma que ela sabe que foi adotada, que cresceu com o título de órfã, ela tem marcas e feridas emocionais dentro dela? O que você acha? Sim ou não, ou depende? Qual é a sua opinião? Uma menina que cresce com o título de órfã e de ser adotada, ela cresce com marcas de feridas emocionais? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Eu gosto de vocês participarem, tá? Quem me conhece e participa aqui das nossas lives sabe que eu gosto de ver vocês participando. Eu não gosto de ficar só falando, não. Eu gosto que vocês participem comigo. A Rose acha que sim. Qual a sua opinião? Uma mulher que cresce em um ambiente com o título de órfã e de adotada, ela cresce com feridas emocionais? Sim ou não? Não tem certo nem errado, gente. É só para vocês irem participando comigo. O que vocês acham? Gente, ninguém acha nada. Não é possível. Gente, consegui liberar o grupo lá, tá, Lu? Pelo computador aqui do meu marido. Tá logado o WhatsApp dele e eu consegui entrar. Agora vocês podem mandar lá, por favor, o link da nossa live. Eu acho que sim, a Tati, a Lu, com certeza. Não tem certo e errado, meninas. Eu gosto que vocês participem. A gente vai crescendo o conteúdo juntas. Bom dia, Naí. O que vocês acham? Uma mulher que cresce com o título de ser adotada e órfã, ela cresce e se torna uma mulher com feridas emocionais? Bom dia, Vânia. A Lu disse que acha que sim, a Tati acha que sim. E, gente, imagina você que cresce sabendo que você foi órfã. Esther, no caso, ela ficou órfã porque os seus pais foram assassinados, tá, gente? Eu tava analisando a história para entender o que aconteceu com os pais de Esther. E aqui fala que ela morreu. Os pais de Esther faleceram em meio a uma perseguição dos amalequitas. Naquela época tinha muitas guerras e os pais de Esther foram assassinados no meio de alguma dessas guerras. E ela ainda era muito pequena e foi adotada pelo seu primo. Então vamos pensar na nossa realidade atual. Uma mulher que cresce sabendo que ela foi muitas vezes entregue pela sua mãe, mesmo ela estando viva, porque isso acontece. Dentro do nosso grupo tem mulheres assim, que elas foram criadas por outras mulheres, elas foram entregas por adoção, e isso deixa uma marca muito profunda de rejeição. Escreve para mim nos comentários a palavra rejeição. E Rainha Esther foi uma menina que cresceu sem a presença dos seus pais, adotada pelo seu primo. E o início da história da Rainha Esther como mulher é uma mulher que é conduzida o tempo inteiro pelas decisões do seu primo. Então, Mardoqueu direciona ela, né, nas escolhas, naquilo que ela tem que fazer, como ela tem que Mordecai, tô falando errado o nome dele, ainda bem que eu olhei aqui, Mordecai. Ele direciona Esther o tempo inteiro. E quando ela é direcionada para o palácio, para se casar com o rei, foi ele que direcionou também ela. Então, a gente não vê aqui mostrando que Esther optou ou escolheu estar, mas ela foi direcionada pelo seu primo. Ele a preparou para esse momento, porque a antiga rainha, ela foi, rejeitada pelo rei, porque ele pediu para que ela mostrasse toda a sua beleza e ela não quis. E aí eu vou entrar em um arquétipo aqui, que é o modelo que Rainha Esther estava identificada.
A ferida de rejeição, ela conduz uma mulher para uma personalidade e um modelo de donzela. O que é o arquétipo da donzela? Qual é o modelo, como é que se comporta uma mulher que está identificada com esse modelo de personalidade? Primeiro, antes de eu entrar em detalhes sobre como é uma mulher identificada com a donzela, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que mostra bem de fato a rejeição atuando na vida da rainha Esther, principalmente o medo da rejeição. Na verdade, eu vou falar para vocês logo algumas características, porque aí vai casar melhor. Vamos entender o que é o arquétipo da donzela. Lembrando que arquétipo é um modelo. É quando uma mulher olha para um exemplo, vou dar um exemplo. Eu olho para Mulher Maravilha e falo, eu sou a Mulher Maravilha. Eu me identifico com aquele modelo de mulher. Então, vocês conseguem compreender o que é um arquétipo? É um modelo na qual a mulher se identifica. Então, ela olha para Cinderela, ela olha para uma rainha, ela olha para outro modelo e começa a criar uma identificação e um desejo de ser como aquilo. Então, arquétipo é um modelo, é algo definido. E a rainha Esther, por conta da ferida de rejeição, ela se identifica com o arquétipo da donzela. A donzela é aquela mulher que fica muito identificada com a mãe. Lembra que a heroína, ela se torna o masculino. Por quê? Porque ela está em guerra. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? A heroína é uma mulher que está posicionada no masculino. Ela tem feridas com o pai e se posiciona na vida sendo esse homem, essa mulher fazedora, essa mulher agressiva, reativa, que está em uma guerra constante. A donzela, ela já fica identificada com a mãe e falta a força do masculino dentro da donzela. Então a donzela, ela vai esperar por uma força masculina que tire ela do lugar de dor. Sabe aquele sonho da menina que fica esperando o príncipe encantado? A Cinderela, a Branca de Neve que é acordada pelo príncipe, a Rapunzel. São modelos de mulheres que estão identificadas na princesa, na donzela, que estão esperando por um homem salvador, que vai tirar ela do seu lugar de dor. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender? Então, a heroína é uma mulher identificada com o pai. Por quê? Porque ela se posiciona nesse lugar de masculino, rejeita a sua porção feminina, se desconecta do corpo, luta guerras o tempo inteiro aqui fora, não olha para suas necessidades. Agora, a donzela é uma mulher identificada com a mãe, que falta o masculino dentro dela. E como falta essa força do masculino dentro dela, ela espera por um homem salvador, por alguém de fora que venha resgatar ela da sua tristeza, da sua rejeição que ela carrega, que é profunda, do abandono que é profundo dentro dessa mulher, e ela fica nessa espera desse homem, de alguém que salve ela de toda a sua dor que ela carrega. A donzela, ela não tem força para decidir nada. Ela precisa que alguém faça por ela, que alguém decida por ela, que alguém escolha por ela. E a história da rainha Esther é o seu primo Mordecai que direciona ela para o palácio. A gente não vê aqui que é ela que escolheu se tornar rainha, ou seja, foi ele que direcionou ela para lá. Quando ela chega no palácio, existe outro homem aqui que é servo ali do palácio, que direciona a rainha Esther em tudo que ela tem que fazer. Então, ou seja, rainha Esther era uma mulher que não sabia se direcionar sozinha. E a mulher que está identificada nesse modelo da donzela, ela não sabe fazer escolhas sozinhas. Ela tem medo, ela é insegura, ela tem uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Então ela se sente sempre a menor, ela se sente vítima, a menor, a pequena, a menos capaz. E ela sente um medo profundo da rejeição.
Então, a mulher que está identificada com esse modelo, ela tem dificuldade em aparecer, em se expor. E a gente vai ver aqui na história, no momento que a rainha Esther, ela precisa se expor. Ela precisa ir até o rei. E aqui, nesse momento, é a hora que ela começa a sua travessia de amadurecimento. Por quê? Até o momento, antes do decreto ser decretado ali para a morte dos judeus, todo mundo direcionava Esther o tempo inteiro. Mordecai falava o que ela tinha que fazer, depois o servo falava o que ela tinha que fazer, só que a partir daquele momento, o seu primo fala para ela, você precisa fazer alguma coisa. Esther 4, Esther 4, no verso 11. Até no verso 8. Mordecai pediu a Hatate que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei. Ou seja, ela precisaria se expor, ela precisaria assumir o palco da sua vida a primeira vez. E insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hatate, que era o servo que cuidava de Esther, fez o que Mordecai tinha pedido. E Esther mandou Hatate entregar a seguinte resposta a Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido a ordem para isso, ou seja, a não ser que tenha sido convidada. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. Então a rainha Esther, ela tinha duas expectativas: ou ser rejeitada pelo rei e o rei mandar que matasse ela, ou o rei gostar da sua presença e estender o cetro para ela. Agora pensa comigo, vamos pensar juntas. Uma mulher com ferida de rejeição, ela teria medo de se apresentar ao rei? Sim ou não? Ela ia ter medo de ser rejeitada pelo rei? Se ela já tinha essa marca dentro dela? Imagina você, se coloca no lugar de Esther, ferida pela rejeição. Por quê, gente? Não que mãe de Esther rejeitou ela, mas quando ela cresce sem a mãe e ela tem um título de órfã e de adotada, ela automaticamente é gerada uma ferida de rejeição e de abandono pela ausência do seu pai. Por quê? Crianças não entendem sobre morte. Simplesmente elas acham que sua mãe a deixou e o seu pai a deixou, tá? E aí a ferida é aberta. Então agora pensa você, com ferida de rejeição, precisando se apresentar, sabendo que tem uma lei, você teria medo? Eu, que fui marcada por essa ferida, com certeza teria imensamente um medo profundo, não de ser morta, mas de ser rejeitada. Porque a pessoa que tem a ferida de rejeição, ela sente um medo constante de ser rejeitada mais uma vez. E a rainha Esther estava com esse medo. O que ela está falando aqui é isso. Eu posso ir lá, mas ele pode ou me rejeitar, ou ele pode me aceitar, estender o seu cetro para mim. Então foi a primeira vez que a rainha Esther precisa lidar com essa ferida. E aqui, Isabela, e aqui começa a travessia da rainha Esther. É o momento que começa o seu amadurecer, o seu florescer. Ela precisa tomar uma decisão, assumir o palco da sua vida, e se expor, lutar por alguma coisa de forma sozinha, onde que ninguém vai direcionar ou ninguém vai fazer nada por ela. Era a hora dela aparecer. Isa, só um minutinho, meninas. Fica com ela lá fora, ela está me ouvindo. E aí olha só o que Mordecai vai falar lá no verso 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela:
Não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então, aqui nesse momento, a rainha Esther, uma mulher identificada com a donzela, que até aquele momento não tinha decidido nada na própria vida. Sempre alguém escolhendo, decidindo, direcionando, e agora ela precisa assumir o palco da sua história. Enfrentar o medo de ser rejeitada, enfrentar o medo da sua própria baixa autoestima, da sua insegurança. E ela vai e começa a sua travessia. Escreve nos comentários a palavra travessia. Rainha Esther começa a jornada de travessia. O momento onde ela precisa escolher por ela mesma. E eu espero que você esteja refletindo se essa mulher tem sido você, que até o momento não fez escolhas nenhuma sozinha. Em todo tempo você precisa de alguém que fale quem você é, que fale o que você precisa fazer, onde você tem que ir, como você tem que comer, como você tem que falar. E até hoje, talvez você nunca fez escolhas por si só. Assim como Rainha Esther. E aí ela começa a sua jornada. Ela vai e manda uma resposta. Aqui é o primeiro posicionamento da Rainha Esther. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês, olha só, escuta isso, e todos vocês, uma mulher que era guiada, direcionada, agora está direcionando outras pessoas. Todos vocês jejuem e orem por mim. Ou seja, Rainha Esther aceita o processo de florescer, de amadurecimento e assume o lugar e o seu papel na história. Até aqui, Rainha Esther não decide nada, não direciona nada, não tem vontade, não tem desejo, ela só faz o que mandam ela fazer. E a partir desse momento, por conta da sua descendência, por conta do seu legado, da sua família, ela olha para trás e ela fala: agora eu vou fazer algo pelo meu povo. Ela não deixa a sua ferida direcionar ela. Por quê? Porque ela foi criada por um homem. E esse homem, com certeza, deu a Esther cuidado, proteção, amor, deu um lugar para essa mulher. E a partir da direção dele, ele fala: o seu pai, a família do seu pai, ele traz à memória a Esther a sua ancestralidade. E nesse momento, a Rainha Esther se posiciona e direciona o povo a jejuar e a orar. E aí a gente vai ver a travessia da Rainha Esther assumindo o palco da história. Ela jejua, ela cria estratégias. Por quê? Porque agora é ela que precisa se direcionar. E uma mulher, ela só amadurece no momento que ela começa a fazer as suas próprias escolhas. Enquanto você estiver presa, esperando que digam quem você é, onde você tem que ir, o curso que você tem que fazer, que a maioria das mulheres: ah, mas o meu marido não me apoia. Ah, mas o meu marido não me ajuda. Ah, ou seja, você está o tempo inteiro condicionada ao que o outro quer ou vai fazer por você. Você não assume o palco da sua vida. Você não assume o palco da sua história. Por quê? Porque você é sempre a vítima. E a mulher que é donzela, ela geralmente, ela entra em relacionamentos e em lugares que ela não vai poder ter voz, que ela não vai poder escolher nunca, que ela não vai poder vestir a roupa que ela quer, comer da forma que ela quer, andar da forma que ela quer, ter voz, ter escolha. Por quê? Porque ela vem desse lugar
onde ela não sabe decidir nem bancar os seus desejos. E aí é o momento que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos viver um momento de travessia. E a rainha Esther aceitou essa travessia. E ali ela vai aparecer para o rei vai ter compaixão dela, vai estender o cetro para ela e vai falar para ela, Esther, me diga o que você quer, porque até a metade do meu reino eu te darei. Porque rainha Esther assume uma postura diferente. Ela conquistou o rei através desse modelo de donzela, porque a donzela, ela tem esse lugar de mais doce, de mais vulnerabilidade. A heroína não, a heroína ela já é um perfil mais sensual, mais agressiva. E foi essa forma que ela conquistou o rei. Vocês estão conseguindo entender? Me passa aí um feedback se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida, se vocês estão se identificando com a donzela ou com a heroína. A ferida de rejeição conduz a mulher para o arquétipo da donzela. E outras feridas também direcionam, mas eu só vou falar uma a uma dentro da mentoria. Que bom que vocês estão entendendo. Então aqui vocês começam a perceber que as nossas feridas, elas criam em nós personalidades que não são nossas. Elas nos colocam num lugar de fragilidade psíquica, emocional. Eu vou ser aquela mulher que não sei decidir, que não sei escolher, que não tenho força para executar. E escuta isso só, a mulher que está identificada com a donzela, ela não avança, gente. Ela não prospera, ela não conquista. Ela tem medo de desafios, ela tem medo de tudo que é novo, ela não termina o que ela começa, ela não faz nada sozinha. Essa mulher precisa de alguém para fazer tudo por ela, para andar com ela o tempo inteiro. Ai, que pergunta incrível, Lu. Dá para ser heroína e donzela? Sim. Muitas de nós somos heroínas e somos donzelas. Por quê? Porque a maioria de nós não temos só uma ferida emocional. E para cada ferida, ela vai direcionar você para um dos modelos, tá? Então, a ferida de rejeição, ela leva você para esse modelo da mulher donzela. Nós falamos sobre a Jezabel. Jezabel foi conduzida para a heroína por conta de feridas de traição, de injustiça. Ela foi guiada para esse arquétipo, para esse modelo dessa mulher que vai usar do corpo para conseguir as coisas, que é agressiva, que é reativa, que se posiciona no masculino e que rejeita a porção da mãe, a porção feminina. A donzela se posiciona no feminino e rejeita a sua porção masculina. Falta essa força dentro dela e ela fica presa nesse lugar. Bia, fala de uma forma mais clara para a gente entender. Vamos lá, para você entender uma coisa que vai ficar bem fácil de você compreender sobre a heroína e a donzela. A menina, quando nós somos meninas, nós olhamos muito para a nossa mãe. E a gente busca uma forma de se identificar, de olhar para essa mãe e ver o que falta nela, porque a gente carrega uma culpa muito grande por tudo que essa mãe faz por nós, principalmente por nos gerar. Então eu começo a olhar para minha mãe e perceber o que falta nela para que eu possa preenchê-la. Agora presta atenção, a mulher que teve uma mãe fria, distante, rígida, agressiva na forma de falar, muito brava, sabe aquela mãe dura, invulnerável, que você não via sensibilidade nela, ela não deixa a menina existir. Então toda vez que você queria alguma coisa, ela vinha e falava não, 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 não. E aí você vai reprimindo a sua identidade, a sua força psíquica. E aí uma menina que cresceu num lar de uma mãe agressiva, reativa, fria, ela tem muita probabilidade de ser a donzela na vida. Porque no palco da vida da donzela só a mãe brilha. Ela não pode brilhar.
ela sente uma culpa imensa em assumir o seu lugar de rainha. Então ela fica a vida inteira presa na princesa, como uma donzela que está esperando alguém vir de fora e resgatar ela desse lugar de opressão, desse lugar onde ela não sente que ela pode brilhar. Conseguiram entender? Agora, a mulher que cresceu num ambiente que a sua mãe era reprimida, talvez pela figura masculina, essa menina, ela cresce e tenta proteger essa mãe. Então, quanto mais a sua mãe era triste, depressiva, reprimida, sem voz dentro de casa, mais você se tornou uma menina reativa, agressiva. Por quê? Porque você precisa proteger a sua mãe. E aqui é onde você cresce e se torna a heroína. Conseguiram pegar? Então, a gente começa a aprender desde pequena. E as feridas são geradas desde pequena. Tá? Desde que eu sou pequena, lá que nascem as feridas emocionais. Lembra das feridas? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Para cada uma das feridas, essas feridas condicionam você a um modelo, a um arquétipo, a uma personalidade, a uma máscara. E aí hoje você está na vida sem ser a mulher que nasceu para ser. E dentro de você tem uma mulher que quer sair, uma potência que quer sair, só que você está extremamente desconectada dessa mulher real que você nasceu para ser. Vocês conseguem entender como isso é profundo? E como é que você vai acessar essa mulher sozinha? Como é que você vai fazer essa travessia sozinha? Não tem como, gente. Não tem como. Travessia é feita com pessoas te direcionando. Principalmente outra mulher, tá? Mulheres direcionam mulheres para esse lugar de travessia. E homens direcionam outros homens. E aí vamos olhar aqui a travessia, continuar na travessia de Esté. Esté, ela aparece e ali ela prepara um banquete para o rei e para o seu servo, que eu não estou achando o nome dele aqui agora, que ele quer matar todo o povo, né? Então ela prepara Amã, ela prepara o banquete para eles, recebe eles muito bem e aí depois ela prepara mais um banquete. Então aqui, Rainha Esté está decidindo por ela mesma, sendo guiada por quê, gente? Pela sua voz interna, pelo seu instinto, pela sua intuição. Aqui não é mais ninguém que está dando ideia para ela. Ela mesma começa a assumir o papel e ela prepara um banquete, depois ela prepara outro banquete. E aí, no momento que o rei pergunta o que ela quer, ela fala. E olha só o que ela fala. Deixa eu achar aqui para vocês, que é o momento que ela de fato assume o lugar dela. Ela fala assim, eu e o meu povo. Então é um momento que ela luta por alguma coisa, ela luta de fato por algo. E ela vai falar aqui, achei, no Esther 7, a partir do 3. Primeiro o rei vai falar para ela, qual é o seu pedido? Ele já estava curioso com esse pedido. Peça o que quiser que eu lhe darei. E ela fala, se eu puder me valer da bondade do rei, ela se coloca numa posição humilde, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté, quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor, o nosso inimigo, olha só o que ela fala. Tá. O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. Olha a estratégia de Esté.
Esther, ela prepara um banquete para aquele homem, ela recebe ele na casa dela com o rei. O que ela está dizendo aqui? Olha, ele é nosso inimigo, ele come na nossa mesa e ele está querendo me matar e matar o meu povo. E aí, cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e a rainha. O rei saiu furioso do salão e aí a gente sabe como é que é o final dessa história. Então, a travessia da rainha Esther é no exato momento em que o seu primo deixa ela decidir as coisas. Porque até aquele momento ele levou ela para o palácio, depois o servo direcionava Esther, dizia o que ela tinha que levar, o que ela tinha que fazer, como ela tinha que se comportar. O tempo inteiro as pessoas direcionando ela. E nesse momento que o primo dela fala, nós vamos morrer, e você está achando que você vai ficar viva só porque você é rainha? Não, você também vai morrer. E aí ela se posiciona para salvar o seu povo, para deixar uma marca, para salvar a sua ancestralidade, a sua descendência. Então a gente vê Esther amadurecendo ali. Quando Esther se casa, ela ainda não era uma mulher, ela não era rainha psiquicamente, ela ainda era uma menina, uma princesa. E para nós terminarmos, eu quero falar um pouco aqui sobre o arquétipo da donzela e o arquétipo da heroína. O arquétipo da heroína é essa mulher, como eu falei para você, que está atuando na polaridade masculina. Sua identidade se baseia em sua intelectualidade e em sua imagem física. Sua energia psíquica é uma energia de guerra. Ela mede força com o masculino e despreza o feminino. Seu pensamento é focado, prático, pragmático, tem uma forma de pensar linear. Conforme amadurece, deixa de ser impulsiva e faz as coisas com mais moderação. Muito crítica com os outros e consigo mesma, pode ser sarcástica e tem um humor ácido. Identificada com as Amazonas, não mede esforços para atingir seus objetivos e seu corpo paga um alto preço por isso. Mulheres identificadas com esse modelo, com esse arquétipo, a maioria tem doença autoimune. A maioria tem doenças autoimunes. Por quê? A doença autoimune é o seu corpo atacando o hospedeiro, atacando você mesma. E a mulher heroína, ela não olha para as suas necessidades do seu corpo. Ela fica sem fazer xixi, ela fica sem beber água, sem comer, porque ela está em uma missão. Ela está em uma guerra. Então ela abdica do seu corpo, das suas necessidades. Por quê? Porque ela vive na cabeça. Ela é uma mulher baseada na intelectualidade. Então ela vive na cabeça. A mulher heroína tem crises de dor de cabeça, enxaqueca, problemas na tireoide. Por quê? Porque ela vive aqui, ó. A sua energia está toda mental. Ela não se conecta com o corpo, ela não sente, ela não desce para cá. Então é uma mulher que rejeita a sua porção do feminino, do corpo, das suas necessidades, mas ela vive aqui na cabeça, que é o pai, posicionada no masculino, que é rainha Jezabel, que nós falamos. E o arquétipo da donzela? O arquétipo da donzela é aquela mulher que a donzela carrega em si a pureza e a virgindade como poder. Então ela vai conquistar o poder através da ingenuidade, desse jeito doce dela, desse jeito inseguro que ela tem, tão boazinha, uma moça tão desprotegida. Ela coloca sua força no masculino externo, esperando que o masculino, alguém de fora, a salve. A donzela carrega em si, ela pode ser representada por uma religiosa submissa, na mulher sem identidade, que delega seu poder de decisão aos homens, reproduzindo no casamento o relacionamento de mando que tinha com o pai. O arquétipo da heroína personifica toda a potência de uma jovem mulher. Não, que ela já entrou na heroína de novo. Então a donzela é essa mulher submissa de uma forma que ela se bota sempre menor. Ela vai deixar com que seu marido sempre decida por ela, que o marido fale o que ela tem que fazer, quem ela tem que ser.
ou o marido, ou todas as outras pessoas à sua volta. Ela não tem voz de comando, voz ativa. Ela é aquela mulher que ela não trabalha a maioria das vezes e ela depende exclusivamente do marido, e o marido faz com ela o que quer. Humilha, ele anda muitas vezes bem vestido, muito bem arrumado, e ela tá lá jogada aos trapos. Por quê? Porque a maioria das mulheres donzelas, elas entram em relacionamentos abusivos. Homens que são narcisistas, que são machistas, que são homens que vão para uma religião, que eu não vou falar o nome, porque eu não estou aqui para expor religiões, nem igrejas, mas tem igrejas onde mulheres são extremamente desvalorizadas, e os homens que só sobem no altar, que só aparecem, e essas mulheres só estão ali para servir esses homens, para servir, para limpar, para cozinhar, e estão jogadas aos trapos lá embaixo, enquanto eles estão lá em cima com os melhores ternos, com a melhor aparência, ou seja, são mulheres identificadas com a donzela. E esse não é um lugar que Deus escolheu para mim nem para você. Até porque submissão não é se colocar menor, ser humilhada, pisoteada. Submissão é andar na mesma missão, lado ao lado. Se no seu casamento você anda atrás ou você anda à frente, você está vivendo um relacionamento disfuncional. E as solteiras, Bia, como é que as solteiras se relacionam? A donzela vai atrair meninos, geralmente que é filhinho da mamãe, que não amadureceu, que não virou homem, e ela vai ser a mamãe desses meninos que não amadurecem nunca. Ou ela vai atrair homens viciados em droga, viciados em álcool, com problemas, e ela vai investir toda a sua energia nesse homem. Ele vai prosperar, vai ficar bonito e ele vai meter o pé na bunda dela. Ou a donzela vai atrair esses relacionamentos abusivos de homens machistas, controladores, manipuladores, que não deixam elas existirem. Igual a mãe delas faziam, ou igual os seus pais faziam com as suas mães. Vocês conseguem entender que talvez você está vivendo há 20, 30, 40, 50 anos sendo a mulher que você não nasceu para ser? Identificada com arquétipos, com modelos, por conta de feridas emocionais não resolvidas dentro de você? E a rainha, eu quero ler para vocês aqui sobre a rainha. A rainha, quando ela é imatura, ela manifesta de uma forma traiçoeira. A Jezabel virou rainha estando despreparada para isso. E ela foi uma rainha feiticeira, traiçoeira. E a rainha, quando ela vai amadurecendo e ela vive essa travessia, ela vai ser uma mulher plena. Uma das funções da rainha em sua plenitude é ordenar, assumir características da ordem, que foi o que Rainha Esté vivenciou, do modelo sensato e racional, da integração e integridade, estabelecer as emoções caóticas e os comportamentos descontrolados é o primeiro atributo da rainha que governa. Ela centraliza, ela traz calma, ela governa os ânimos, ela apoia, equilibra, defende o sentido de ordem interior e os propósitos. Conforme ela amadurece, a experiência de governo, a identidade de rainha passa a buscar situações externas para gerir. Rainhas são mais satisfeitas quando podem demonstrar liderança, orquestrar situações complexas ou usar a sua influência para fazer as coisas funcionarem melhor, que foi o que aconteceu com a nossa Rainha Esté. Rainha Esté amadureceu e ela passou a fazer escolhas sozinhas. Ela orquestrou estratégias que conduziu todo o seu povo para a salvação. Vocês conseguem entender que coisa profunda? Gente, quando vocês forem ler a Bíblia, olhem para a Bíblia com essa perspectiva, que a Bíblia ela fala de travessias o tempo inteiro, de amadurecimento. O tempo inteiro as mulheres, os homens estão passando por jornadas de amadurecimento e de florescer. A Rainha Esté floresceu. E você, quando
posicionada nesse lugar que você não tem dinheiro para fazer nada, que você não tem prosperidade para fazer nada, sempre sendo humilhada. O que eu recebi de áudios de mulheres que não vão entrar na mentoria, por quê? Porque meu marido não me apoia, porque meu marido não me ajuda, porque meu marido aquilo, porque meu marido, ou seja, elas estão esperando o tempo inteiro que o marido decidam por elas. Ah, porque o meu marido vai fazer isso, ou seja, ela abdica das coisas para ela, mas o marido não abdica de nada. Isso é a donzela, gente. Isso é a mulher donzela. Ela não tem dinheiro para fazer nada. Por quê? Porque ela não conquistou nada na vida. Ela não fez uma faculdade que ela queria, ela não abriu a empresa que ela queria, ela não prosperou. Por quê? Porque ela não tem força. E outra, ela é vítima. Vítima não prospera, vítima não avança, vítima não se torna rainha. Por quê? Porque ela é vítima. E esse lugar de vítima para ela traz benefícios. Você acha que a rainha Esther conseguiu o amor do rei como? Nessa posição frágil de dona moça. Foi assim que ela assumiu, que ela conseguiu. Por quê? Porque todas as outras rainhas usavam da sua beleza. E aí você vê que tem pontos positivos dentro dos arquétipos, mas você precisa saber usar esses pontos positivos ao seu favor. E aí eu quero que você reflita nesse domingo até quando que você vai ficar nesse lugar esperando por um homem salvador, por um homem que faça as coisas por você. O homem que fez o maior sacrifício por você até hoje foi Jesus Cristo. Ele já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Para você fazer o quê? Ficar nesses lugares que você não pode ser você? Porque Jesus, quando ele nos escolhe, ele não nos escolhe por quem somos, pelo que a gente é capaz de fazer ou não. Ele escolhe a mim e a você porque ele enxerga na gente a real mulher que nós somos. Só que muitas vezes estamos presas nesse lugar de dependência. E nós vamos passar a vida nesse lugar. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil falar que eu não avancei porque meu marido é narcisista. Que eu não prosperei porque meu marido é narcisista. É mais fácil. Por quê? Porque nada é sobre você. Nada é sobre as escolhas que você faz. E se você quer se tornar uma rainha, você precisa amadurecer. Você precisa florescer, você precisa se curar, você precisa identificar como o seu passado e as suas feridas estão conduzindo você para esse lugar. As donzelas, elas sabem que precisam de ajuda, mas elas não dão um passo para conseguir essa ajuda. Elas não dão um passo, elas não compram nada para elas. Por quê? Porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sei se vai dar certo. Quem tem sido você no palco da sua vida? Ou talvez você nem subiu nesse palco. Tá entendendo? Aí você fala, ai Bia, mas a mulher tem que ser assim, tá escrito na Bíblia. Aonde? Me mostra aqui, porque eu não enxergo isso na Bíblia. Até porque o modelo que Deus deixou para nós em Provérbios 31, que mulher de Provérbios 31? É uma mulher fraca? Sem voz? Sem força? Sem coragem? É uma mulher agressiva que não respeita o marido? Não! A mulher de Provérbios 31, ela é próspera. E eu vou terminar lendo para vocês Provérbios 31 para nós terminarmos nossa live. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela é mais valiosa do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Olha só isso. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. É esforçada, forte, trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, de linho, para tecer as suas roupas, ajuda os pobres, os necessitados, faz cobertas. Eu estou adiantando, tá? Senão nossa live vai cair. O seu marido é estimado por todos e um dos principais cidadãos dos lugares. Ela faz roupas e cintos para vender, é forte, respeitada e não tem medo do futuro.
Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam, falam bem dela, o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Ela é formosa, aí aqui fala, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Deem a ela o que ela merece, por tudo o que ela faz, e que seja elogiada por todos. Te apresento a mulher que está escrito na Bíblia, que eu e você nascemos para ser. Mas, gente, vamos acordar, vamos despertar, mulheres. Para de ficar presa nesse lugar de vítima, ou nesse lugar dessa mulher reativa, agressiva. Tudo na vida é sobre equilíbrio. E a mentoria vai te levar para esse lugar de equilíbrio. Tá? Então reflita sobre isso nesse domingo. Fez sentido para vocês a nossa live de hoje? Fichas caíram? Falem comigo aqui pra gente finalizar antes que a nossa live caia. Eu vou deixar salvo por 24 horas essa live de hoje e vou jogar também lá na minha página no YouTube. Nós estávamos estudando o livro de Esther, tá bom, minha linda? E agora eu li Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Qual o modelo de mulher ideal que a Bíblia fala? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando para nós. E a minha meta é ser essa mulher aqui, ó, de Provérbios 31. Essa é a minha meta. Fez sentido para vocês? Falem comigo, sim ou não? Vamos finalizar. E eu desejo que o domingo de vocês seja algo que tenha sacudido você, mulher. Domingo para mim é o primeiro dia da semana. Então você já começou a semana sendo sacudida. Desperta, ó você que dorme. Acorda, mulher. Falar que nem Ana Maria Braga. Acorda, mulher. Vamos florescer. O link tá na bio. Para de dar desculpa. Para de ficar se posicionando nesse lugar de coitada. Vamos avançar. Vamos florescer. Você tem até terça-feira para entrar. E lá você vai conhecer bem melhor os arquétipos, qual mulher você tem sido e o melhor, como sair desse lugar, avançar, prosperar, ser uma mulher madura, construir um casamento feliz, ter um bom relacionamento com seus filhos, uma autoestima curada, vida profissional e financeira avançando. Bora lá, mulheres. Espero por você do outro lado, tá bom? Vamos lá pro grupo pra gente conversar. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Vou deixar a live salva 24 horas. Assista mais uma vez. Saia desse lugar. Para de se vitimizar e ficar deixando para depois. Você pode, a partir daquilo que você se posicionar e decidir. Espero você do outro lado, tá bom? Beijo, amo vocês.